Today, that work begins. It starts with doing everything possible to get the COVID-19 under control so that we can reopen our businesses safely and sustainably, resume our lives, put this pandemic behind us. Menos de 48 horas após conquistar a vitória na eleição contra Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou que o combate à Covid-19 é sua prioridade máxima e anunciou seu time para combater o avanço da pandemia, que já matou mais de 238 mil americanos. A equipe será formada por 13 especialistas, inclusive uma brasileira, Luciana Borio, que já teve funções destacadas em órgãos como o FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. O anúncio ocorreu em um dia especial para o combate ao novo coronavírus. A vacina que está sendo desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer dos Estados Unidos e a BioNTech, que é uma empresa alemã, apresentou resultados promissores. De acordo com as empresas, essa vacina apresentou 90% de eficácia na fase 3 de testes, que é a última etapa, com um número significativo de voluntários. Embora o resultado da vacina seja muito positivo e Biden tenha dito que sua aplicação será gratuita para os americanos, ela não estará disponível no dia 20 de janeiro, quando o novo presidente toma posse. Até lá, a ordem é usar máscara e manter o distanciamento social. I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement. O que Biden pode fazer antes da posse para combater a Covid nos Estados Unidos, o país que tem o maior número de casos e de mortes do planeta? Que tipo de política pública pode ser adotada depois que o vírus já se espalhou? Há algum tipo de colaboração que o novo presidente pode esperar da equipe de Trump? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, por um motivo muito especial. A Carol estreou na segunda-feira na Rádio CBN no programa Ponto Final com o jornalista Rodrigo Bocardi. Mas a Carol volta já nessa semana e continuará com a gente também por aqui. Participam desse episódio a jornalista Paola De Orti, direto de Washington, e o cirurgião torácico brasileiro Marcelo Cipel, chefe do programa de transplantes do Hospital Geral de Toronto, maior do Canadá, que se dedica desde o início da pandemia à produção de estratégias contra o avanço da doença. Fique com a gente. Paola De Orti, primeiro, parabéns pela cobertura incrível das eleições americanas, muito desgaste, mas foi uma cobertura que trouxe, de fato, os principais aspectos da disputa. Agora já vamos falar dos fatos concretos do pós-eleição e o principal deles, naturalmente, não segundo a nossa avaliação, mas a do próprio presidente eleito Joe Biden, diz respeito às medidas contra a Covid-19. E não é à toa que nessa segunda-feira ele já fez anúncios importantes. Quais são eles? Oi, Roberto, obrigada. Pois é, o presidente eleito Joe Biden ele já anunciou na manhã de hoje qual será a sua equipe para cuidar justamente do coronavírus, um dos temas mais importantes aqui nos Estados Unidos agora, quando o país já chega a 237 mil mortos e 10 milhões de casos. Então ele anunciou qual será essa equipe, é uma equipe formada por médicos, por pessoas especialistas aí da área de saúde, que conta com pessoas que já trabalharam no governo Trump, entre elas a brasileira Luciana Borio. O presidente eleito Joe Biden, ele também já deu uma declaração sobre a vacina, essa vacina que está em estágio avançado agora de desenvolvimento. Ele falou que é importante lembrar que ainda não chegou o fim da batalha contra o coronavírus, porque a vacina ainda pode demorar algum tempo para poder ser aplicada para toda a população. The FDA will run a process of rigorous reviews and approvals. And the process must also be grounded in science and fully transparent so the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective. E já havia antes aí desses anúncios da manhã de hoje alguma especulação sobre o que ele tentaria fazer uma vez que ele tomasse posse. Uma das possibilidades seria
uma tentativa de estabelecer um uso obrigatório nacional da máscara. O governo americano, como a gente sabe, ele é muito descentralizado, né? Muito do poder fica nos estados. Então a mídia americana está especulando que pode ser que o que Biden faça seja ligar para os governadores que ainda não instituíram um mandato estadual da máscara, porque muitos estados já têm isso, e pedir para que esses governadores implementem essa obrigatoriedade. Se alguns governadores não toparem, não tiverem de acordo, aí ele passaria a ligar para alguns prefeitos, porque em alguns estados as prefeituras também têm essa possibilidade de tomarem essas decisões sozinhas. Então seria aí uma tentativa realmente de focar na máscara antes dessa vacina estar disponível para toda a população. E no caso, essas conversações com estados, inclusive com cidades, ocorreria antes mesmo da posse? Sim, justamente essa especulação de que ele começaria a ligar para os governadores, para os prefeitos, poderia ser realmente antes da posse, porque qual que é a preocupação agora? A preocupação é que o hemisfério norte, aqui nos Estados Unidos, está entrando nesse período do inverno, em que a expectativa dos especialistas da área de saúde é que a situação da pandemia se agrave. Então, já houve 237 mil mortos até agora. A previsão do IME, que é aquele instituto da Universidade de Washington, que fez previsões que acertaram até agora sobre o número de mortos, número de contaminações aqui nos Estados Unidos, e que inclusive eram números usados aí pela Casa Branca. A previsão do IME é que chegue até 328 mil mortes até o dia 1º de janeiro. Seriam quase 100 mil mortes a mais. Então tem essa preocupação com o inverno, e como o presidente eleito Joe Biden, ele só tomaria posse no dia 20 de janeiro, tem essa preocupação de fazer alguma coisa nesse meio tempo. Uma tradição, é um protocolo das eleições americanas. Basicamente, quando um candidato perde, ele faz uma ligação para o candidato vencedor, ele também deveria fazer um discurso aceitando a derrota, né, dando a entender que ele aceita essa derrota. Donald Trump não fez nada disso. Agora, Paola, naturalmente que todo esse trabalho do presidente eleito poderia ser facilitado se houvesse algum tipo de negociação, de transição com o atual governo de Donald Trump. Isso está fora de cogitação por enquanto, né? Olha, a gente tem que lembrar que em 2016, quando o presidente Trump foi eleito, 2 dias depois ele teve um encontro com o presidente Barack Obama na Casa Branca. Eles falaram durante 1h30. Então, o presidente Donald Trump está ainda com essa retórica de que é preciso rever aí o resultado das eleições. Agora, ele justamente quando ele foi declarado eleito pela mídia em 2016, ele já agiu como um presidente eleito, o presidente Obama aceitou, eles se reuniram e começou esse período de transição. Então, realmente tem essa situação agora de uma dificuldade de implementar algumas medidas nesse período de transição, porque os republicanos não estão dispostos a aceitar o resultado, mas é importante a gente lembrar que foi dessa mesma maneira, foram com esses mesmos passos que estão acontecendo agora que a vitória foi declarada em 2016 e foi aceita. A mídia fez os seus cálculos antes de terminar a contagem, como acontece todos os anos, porque consegue fazer umas projeções, e a vitória ao presidente Trump foi declarada e foi um processo que foi aceito, né? Hillary Clinton ligou no dia para dar os parabéns. Então agora a gente está passando por esse momento, mas que é um momento realmente que é fora do comum, porque em outros momentos o presidente já teria ligado para marcar esse momento, esse encontro, né? Mas realmente não há essa expectativa de que aconteça tão cedo. A gente sabe exatamente em que momento esse assunto termina? A gente poderia, inclusive, imaginar que talvez esse assunto não termine, né, Roberto? We will win this, and as far as I'm concerned, we already have. Porque, na verdade, a gente vê, por exemplo, uma discussão grande desses advogados aí na Pensilvânia sobre o resultado da Pensilvânia, mas nesse momento, a vantagem do presidente eleito Joe Biden na Pensilvânia já está em 45 mil votos, a contagem não terminou, mas faltam votos que são de áreas muito democratas, e o presidente Trump, ele ganhou na Pensilvânia por 44 mil votos. Então, na verdade, agora, Biden já fez mais votos do que Trump havia feito
4 anos atrás, quando a sua vitória foi aceita na Pensilvânia. Então, essa insistência em continuar falando sobre isso, talvez seja uma narrativa que vá permear, talvez o Partido Republicano, talvez apenas a ala trumpista do Partido Republicano ao longo dos próximos anos, e talvez não exista esse momento em que a gente vai olhar e dizer que esse assunto foi superado porque o resultado foi um determinado resultado. Talvez exista ainda essa insistência sobre fraude durante um bom tempo para manter essa narrativa acesa, para manter a base energizada. Bom, agora saber o quanto que permeia na sociedade americana, que se dividiu nessa eleição, esse sentimento, né, Paola? A sociedade americana, a gente vê pelos números que ela continua muito dividida. Apesar do presidente eleito Joe Biden ter conseguido essa vitória, o presidente Donald Trump ele conseguiu mais votos do que ele fez em 2016. Então, o que houve, e o presidente eleito Joe Biden ele conseguiu vencer porque ele fez ainda mais. Então, houve esse crescimento dos dois lados. Tanto os republicanos quanto os democratas conseguiram mais votos em uma eleição que acabou se tornando aí a eleição com o maior comparecimento eleitoral dos últimos 100 anos. Então, a gente vê que a sociedade, na verdade, continua dividida. Não houve esse consenso em torno de algum projeto. A sociedade continua dividida. Houve um lado que ganhou, mas essa discussão ainda deve continuar. Essa discussão sobre polarização, sobre as narrativas, ela deve continuar por algum tempo. Paola De Orti, jornalista, repórter que trabalhou pelo Globo durante toda essa campanha eleitoral nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Muito obrigada, Roberto. Boa semana para você também. Dr. Marcelo Cipel, presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pôs como sua prioridade máxima ao assumir o governo o combate à Covid-19. Nesse momento, o que tem nos Estados Unidos são 238 mil mortes e mais de 10 milhões de casos confirmados. Em um ambiente onde não houve a contenção prévia do vírus e da dispersão dele na sociedade, o que é possível fazer? Os Estados Unidos é um exemplo muito típico de um país que, em geral, não teve um controle dessa pandemia, né? Na verdade, eles nunca conseguiram chegar num número baixo de casos, né? Eles tiveram algumas subidas e descidas, mas nunca chegaram a baixar um número, né, que fosse satisfatório, como, por exemplo, aconteceu na Europa, né, em muitos outros países também, né? Eu acho que o principal que vai acontecer agora é realmente ter um comitê técnico, né, de cientistas com o conhecimento necessário, né, para tomar as medidas de contenção, né, da Covid nos Estados Unidos, né. Existem basicamente duas estratégias, né. Você pode ter a estratégia que se chama estratégia de eliminação, né, da Covid, que foi, por exemplo, o que aconteceu na Austrália, na Nova Zelândia, no Vietnã, Taiwan, Singapura, né, basicamente os países asiáticos, mais Austrália e Nova Zelândia, que a decisão deles foi a seguinte, né, no momento que aparece Covid, nós temos que chegar a 0 casos. A Nova Zelândia vai estender até domingo o bloqueio total, o lockdown lá em Auckland, a principal cidade do país, para conter um novo surto, uma nova onda de Covid. E com medidas muito bem estruturadas, né, inicialmente você diminui a circulação de pessoas, mas principalmente você mantém um sistema de vigilância muito grande, em que quando aparecem novos casos, eles são identificados, as pessoas são isoladas, né, e você não deixa essa faísca se tornar, né, um fogo. E aí tem a outra estratégia que, claro, essa estratégia de eliminação ela não é possível na maioria dos países, porque eles não estão preparados para isso. Aí então são as estratégias de mitigação, né, que basicamente é você enforçar o uso de máscaras, principalmente em lugares fechados, não deixar isso como uma política opcional, né? Manter um distanciamento social, né, das pessoas, né, lavagem de mãos, higienização, né, e aí então ter também políticas importantes de testagem em massa e tentativa de identificação dos contatos dos pacientes que estão infectados.
Então basicamente, essa segunda opção que eu acho que é a que vai acontecer nos Estados Unidos de uma forma bem mais estruturada, né? Que embora nesse último ano, né, alguns membros da equipe do governo tenham tentado passar essa mensagem, ela realmente foi desmentida, né, desacreditada, né, pelo governo federal americano, o que foi muito ruim. A gente já tem uma expectativa, inclusive, de conversas do Biden com governadores e até mesmo com prefeitos em nível local, no sentido de fazer o convencimento sobre o uso de máscaras. Parece que esse é o caminho que pode se seguir nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que as máscaras, elas funcionam muito bem, e, de novo, principalmente para você tentar conseguir manter a atividade econômica a um grau razoável, né? Obviamente, tem lugares, né, que fica muito difícil, né, você conseguir conter, por exemplo, né, bares à noite, né, restaurantes fechados, né. As medidas de mitigação nesses lugares, elas são muito difíceis, né. Então, eu acho que em alguns locais onde os números estão muito altos, né, a proibição, né, da circulação de pessoas nesses locais tem um efeito importante, e obviamente o governo tem que dar um estímulo para, né, manter esses lugares factíveis para uma futura recuperação, né? Então o Japão fez isso muito bem, né? O Japão falou, fecha todos os bares e outras casas noturnas, né, restaurantes que não têm condições de ter uma proteção importante, mas eles continuaram mantendo o estímulo econômico para esses estabelecimentos. The other top story of the day is the weather. From coast to coast to coast, Canadians are dealing with powerful winds, heavy snowfall and extreme cold. Bom, agora no hemisfério norte, a gente está se aproximando do inverno, o frio já começa, o senhor está no Canadá, um lugar bastante frio. O quanto que isso pode prejudicar a estratégia de combate ao avanço do novo coronavírus? Certo. Tem dados que mostram que realmente o clima mais frio, ele propicia a maior disseminação do vírus por duas razões. Uma pela umidade relativa do ar, né, e a outra é porque as pessoas tendem a se conglomerar em lugares fechados, né. Esse vírus, ele já mostrou claramente que o maior problema dele é realmente transmissão em locais fechados. Você pega situações bem evidentes, né? Para dar um exemplo para você, teve uma academia dessas que fazem spin, né, de bicicleta, aqui no Canadá, que uma pessoa transmitiu o coronavírus para 56 pessoas, né? O que mostra que em lugares fechados, com pouca circulação, esse vírus ele se espalha não somente com gotículas, mas ele se espalha pelo ar, que realmente é uma mudança muito grande, por exemplo, à transmissão do vírus de influenza, né, que realmente o mecanismo único é a transmissão direta por gotículas, né, de uma pessoa para outra que esteja em proximidade. Então, você não estando usando máscara, você tiver uma pessoa com uma carga viral alta, né, você pode transmitir para muita gente. Mas, obviamente, se mostrou também que a temperatura, né, não é um fator preponderante, né, tanto que o pico dessa epidemia aconteceu, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, durante o verão, que a temperatura era de 40 graus, né. Então, realmente, as medidas que vão funcionar mais, por outro lado, de novo, na Austrália, que teve um pico no inverno, eles conseguiram controlar muito bem, né? São realmente as medidas de diminuir circulação, uso de máscara e, de novo, isolamento dos contatos sempre que possível. Falando em tese, não só sobre a situação dos Estados Unidos, mas também de um país como o Brasil, que vive uma política de enfrentamento muito semelhante à que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Nesses países, vamos supor um sucesso de um trabalho de mitigação a essa altura do campeonato. Qual é a efetividade desse processo? A gente pode dizer que haverá uma contenção do aumento ou haverá uma paralisação do número de casos ou de mortes? O objetivo das medidas de mitigação é realmente você proteger o número máximo de pessoas, né,
até você ter uma vacina eficiente, né? Obviamente, ainda não se sabe bem quando que isso vai acontecer, mas mesmo hoje teve já uma notícia bem positiva, né, em relação à vacina da Pfizer, mostrando um grau de eficácia preliminar de 90%, né, e com uma promessa que vai já ser distribuída no começo do ano que vem. Então, obviamente, a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas certamente eu diria, né, nos primeiros 6 meses de 2021 deve ter alguma vacina eficiente no mercado. Então, o que a mitigação faz? A mitigação faz com que você proteja um número de pessoas maior, né, até você ter alguma medida mais efetiva que vá causar a chamada herd immunity, né, que realmente só ocorre, né, quando tiver uma vacina efetiva, né. O problema dos últimos meses nos Estados Unidos é que alguns conselheiros, né, da base radical do Trump vieram com essa história que o país deveria tentar atingir herd immunity, né, para deixar todo mundo se infectar, e aí então, em algum momento, a pandemia iria acabar, né. O problema de fazer isso, que já é bem determinado, é que você acaba tendo muita gente morrendo, né, com essa estratégia. E a outra coisa que também se pensava no início, que talvez, né, vamos supor, 10, 15% da população infectada já traria, né, a imunidade de rebanho, já se sabe que com esse vírus não é o caso. Lugares, por exemplo, como a Suécia, né, que teve, né, um número alto de infectados no começo, né, agora está tendo uma onda muito grande, né, e já estão colocando medidas restritivas, né. O caso mesmo da Amazônia, né, no Brasil, que teve estimadamente 50% da população infectada, se sabe que continuam tendo pessoas infectadas, né? Então, a custa de muitas mortes no início. Então, realmente, essas medidas de mitigação é para ganhar mais tempo até ter uma medida com eficácia. O senhor chefia a equipe de transplante no maior hospital do Canadá. Qual é a diferença que existe na política de combate ao novo coronavírus no país onde o senhor trabalha, no Canadá, em comparação com os Estados Unidos? Eu diria assim, tem 2 grandes diferenças. Uma delas é a postura do governo, né, e a outra é a postura da população, né. Então, assim, a postura do governo, né, foi unificada, né, não se misturou política com o combate do vírus. O governo delegou realmente aos cientistas e os profissionais de saúde pública, né, para manejar, né. Aqui se tem um entendimento muito grande do governo que a economia e a saúde andam juntas, então essa dicotomia que se fez, né, que ou você tem a economia ou você tem o controle do coronavírus, né, é uma dicotomia totalmente falsa. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. Os grupos, de novo, os países asiáticos mostraram claramente que foram os que menos tiveram queda no PIB, né, por manter a pandemia sob controle, tá? E a outra questão foi a da população, que realmente também não houve essa divisão, né? Eu nunca vi uma pessoa aqui que estivesse reclamando que teria que usar máscara num lugar fechado, entendeu? Então tem um entendimento muito interessante na questão que nós estamos todos juntos, né, nessa pandemia, e que a atuação de uma pessoa tem uma influência muito grande, né, nas demais. Eu acho que isso tem influenciado bastante. Isso não é dizer que o sistema aqui não tem problemas. De novo, eu acho que os sistemas que realmente funcionaram muito bem foram os sistemas da Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, Singapura. Eu diria aqui como seria uma nota B, eles tiveram nota A, entendeu? Porque o governo ainda falhou em algumas áreas na questão da testagem em massa e isolamento dos contatantes, então nessa questão. Mas estamos seguindo de uma forma bem consciente. Vocês vivenciam uma segunda onda aí? Vivemos uma segunda onda, né? Embora, assim, você for ver a magnitude da segunda onda aqui, só para você ter uma ideia, nos últimos 2 dias nos Estados Unidos tiveram mais casos de coronavírus que no Canadá desde o início da pandemia, tá?
para você ver a questão da magnitude. Mas, de um ponto de vista interno, sim, nós temos vendo aqui, no pico da primeira onda, nós tivemos em torno de 1.000 casos por dia no Canadá, né? Agora nós estamos na segunda onda e nós estamos tendo em torno de 3 a 4 mil casos por dia. Então, obviamente, há uma questão de preocupação, né? Nós estamos tentando manter a economia aberta, mas com essas medidas de restrição importante, como comentei, né? Manter as escolas abertas, que é fundamental, né, no nosso entender, mas o país fechou os bares noturnos, restaurantes só outdoor, né? Tentar diminuir o número de aglomeração, por exemplo, em igrejas e outros templos religiosos, né? Que são realmente os locais onde acaba havendo uma disseminação dos chamados super spreaders, né? Que aí então que aumentam muito os números. And we just received positive news in this fight with the announcement that there's been progress made toward a successful vaccine. Soon, the expectation is the FDA will run a process of rigorous reviews and approvals. Agora, Dr. Marcelo Cipel, a gente não tem como deixar de falar sobre um novo aliado que o Biden e o mundo ganharam, que é essa vacina em desenvolvimento pelo laboratório Pfizer, em parceria com a Alemanha, que demonstra um grau de eficácia de 90%. O que a gente já pode dizer a respeito dessa vacina? Esses dados, de novo, são preliminares, nós não temos acesso ainda a tudo que nesse achado preliminar, mas basicamente eles tiveram um comitê nesse domingo para revisar os dados do estudo de fase 3, né, que são estudos que comparam os pacientes que tomaram a vacina versus os que não tomaram vacina, tá? E eles viram que tinha uma proporção imensamente menor de pessoas que se infectaram no grupo que tomou a vacina, né? Isso é um estudo randomizado, as pessoas não sabem se elas tomaram a vacina ou placebo, né? Então essa é a grande diferença que se tem de dados desse estudo até agora, comparado com os outros, que ainda não se tem abertamente, pelo menos, os resultados preliminares do estudo de fase 3. Dr. Marcelo Cipel, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto e uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!